Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. O Salmo 78 é um salmo didático que relembra a história do povo de Israel, destacando a fidelidade de Deus e a repetida desobediência dos israelitas. Por meio de uma narrativa detalhada, o salmista ensina sobre os feitos poderosos do Senhor, desde a libertação do Egito até a provisão no deserto, enfatizando a importância de transmitir esses ensinamentos às futuras gerações. Esse salmo reforça a necessidade da obediência e confiança em Deus, mostrando que, apesar das falhas humanas, Ele continua guiando e salvando seu povo com graça e justiça. Versículos de Salmo 78 do livro de Salmos da Bíblia. Um povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. 2 Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. 3 O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. 4 Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. 5 Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. 6 De modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. 7 Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. 8 Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Breve análise textual e voltamos à leitura. A importância da instrução e tradição, versículos 1-8. O salmo começa com um chamado para que o povo escute e aprenda. Ele destaca a necessidade de ensinar às gerações futuras sobre os feitos de Deus, para que confiem nele e não repitam os erros de seus antepassados. Voltamos à leitura. 9 Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. 10 Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. 11 Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. 12 Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoã. 13 Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. 14 Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. 15 Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. 16 Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. 17 Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. 18 Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. 19 Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? 20 Sabemos que, quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? 21 O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel. 22 Pois eles não creram em Deus nem confiaram no seu poder salvador. 23 Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. 24 Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. 25 Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. 26 Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. 27 Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. 28 Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. 29 Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. 30 Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca. 31 Acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles,
matando os jovens de Israel. Breve análise textual e voltamos à leitura. A ingratidão e rebeldia de Israel no deserto, versículos 9 e 31. O salmista lembra como Deus realizou milagres para libertar o povo da escravidão no Egito. Deus abriu o Mar Vermelho, enviou maná do céu e fez brotar água da rocha, mas o povo ainda duvidava e se rebelava. Apesar de Deus fornecer alimento e proteção, Israel constantemente questionava se Deus era realmente capaz de cuidar deles. Voltamos à leitura. 32 A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. 33 Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. 34 Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. 35 Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. 36 Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. 37 O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. 38 Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. 39 Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. 40 Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. 41 Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. 42 Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor. 43 Do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan. 44 Quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiam beber das suas águas. 45 E enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram. 46 Quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos. 47 E destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada. 48 Quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios. 49 Quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. 50 Abriu caminho para sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. 51 Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. 52 Mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto. 53 Ele os guiou em segurança, e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. 54 Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. 55 Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Breve análise textual e voltamos à leitura. Primeira parte. O castigo de Deus e a sua misericórdia. Versículos 32 e 39. Deus puniu a rebeldia do povo, mas sempre demonstrou misericórdia e não os destruiu completamente. Ele sabia da fragilidade humana e tratava Israel com paciência. Segunda parte. O esquecimento dos feitos de Deus. Versículos 40 a 55. O povo de Israel se esquecia das maravilhas que Deus fez no Egito, como as pragas e a libertação. Mesmo assim, Deus guiou e protegeu o povo no deserto, concedendo-lhes a terra prometida. Voltamos à leitura. 56 Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram aos seus testemunhos. 57 Foram desleais e infiéis, como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. 58 Eles o irritaram com os altares idólatras, com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. 59 Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. 60 Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. 61 Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. 62 Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. 63 O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. 64 Os sacerdotes foram mortos à espada. As viúvas já nem podiam chorar. 65 Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho.
66 fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. 67 também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. 68, ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. 69 construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. 70 escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas. 71 do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. 72 e de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Análise textual. Primeira parte. A idolatria e a ira de Deus, versículos 56-64. Apesar de tudo, Israel continuou a adorar ídolos e desobedecer a Deus. Como consequência, Deus permitiu que o povo fosse derrotado por seus inimigos e enfrentasse grandes sofrimentos. Segunda parte. A escolha de Judá e de Davi, versículos 65-72. Deus rejeitou algumas tribos, como Efraim, e escolheu Judá para ser a liderança do seu povo. Ele escolheu Davi como rei, um líder que governou com integridade e sabedoria. Lições espirituais do Salmo 78. Primeira, a necessidade de lembrar e ensinar. É essencial que cada geração lembre das obras de Deus e ensine seus descendentes. Quando esquecemos de Deus, corremos o risco de repetir erros do passado. Segunda, Deus é fiel, mesmo quando o povo não é. O Salmo mostra que Deus nunca abandonou totalmente Israel, mesmo quando o povo o rejeitou. Sua paciência e misericórdia são evidentes, pois ele continua dando novas oportunidades. Terceira, a infidelidade humana traz consequências. A idolatria e a desobediência levaram Israel a ser castigado, mostrando que há consequências para o pecado. Quarta, Deus escolhe líderes segundo o seu coração. Deus escolheu Davi porque ele era um pastor fiel e íntegro, ensinando que a liderança deve ser exercida com responsabilidade e amor ao povo. Mensagem central. O Salmo 78 ensina que Deus é fiel e poderoso, mas exige fidelidade de seu povo. A história de Israel mostra as consequências da desobediência e da ingratidão, mas também revela a misericórdia de Deus. O Salmo nos lembra da importância de transmitir a fé às próximas gerações para que elas confiem no Senhor e obedeçam à sua vontade. Conclusão. O Salmo 78 é um alerta contra a ingratidão, a rebeldia e o esquecimento de Deus. Ele nos convida a confiar no Senhor, lembrar de suas obras e obedecer aos seus mandamentos, para que possamos viver de acordo com sua vontade. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!